Designers hoje em dia sabem fazer de tudo um pouco, não é verdade? Mas tem uma coisa que eu vejo que a maioria deles tem dificuldade. Vamos falar de orçamento? Como montar, como calcular, como estruturar? Se você não me conhece, eu sou o Cris. Eu te odeio! E hoje eu vou falar tudinho sobre orçamento. Todo design se enquadra na categoria de prestador de serviço, assim como pedreiro, pintor, encanador. Então é claro que a forma de gerar um orçamento é muito similar. E assim como todas essas áreas, o que importa é o briefing. O quê? Briefing, mãe, quando a gente pergunta para entender o que é para fazer e tudo mais. Vamos imaginar a seguinte ocasião. Você chama um pedreiro que você quer construir uma casa. O que ele vai te perguntar? Você já tem a planta? Quantos metros quadrados? Qual é a sua urgência para essa construção? Que tipo de tijolo você pretende utilizar? Vai utilizar concreto usinado ou vamos fazer no cimento mesmo? Perguntas, perguntas, perguntas e mais perguntas! Sim, é importante que você entenda o máximo possível do que o cliente deseja para você não levar prejuízo. E assim como o pedreiro não vai lhe passar um orçamento se você simplesmente falar para ele: quanto custa para fazer uma casa? Ok, o briefing está feito, você já sabe o que precisa fazer, agora chegou a hora de calcular. E é claro que para calcular você precisa saber quanto custa a sua hora. Se você ainda tem dúvidas sobre isso, fica tranquilo que tá na descrição aqui do vídeo, mas não troca de vídeo ainda não. Vai estar também lá no card no final do vídeo. E nesse vídeo citado, a gente chega na conclusão que um salário relativo a R$3.000 CLT, dentro das condições ali citadas, a hora ficaria em torno de R$ 92,77. E pra gente aplicar, eu vou estar utilizando esse número aqui nesse vídeo também. Então, analisando o briefing com todas as necessidades do cliente, você já sabe mais ou menos quantas horas você vai precisar para fazer aquele projeto. Vamos supor que o projeto demande umas 10 horas e a sua hora está em R$ 92,77, significa que vai custar mais ou menos uns R$ 927,70, certo? Certo. Errado, mãe! Por mais detalhado que esteja o briefing, sempre há ruído na comunicação. O cliente acha que explicou bem o que ele precisa, você acha que entendeu tudo que o cliente quer, aí chegou, entregou, apresentou e não era bem isso que eu estava pensando. Sim, alterações são bem comuns na área de design. Então você precisa adicionar algumas horas extras para alteração. Sim, previamente, mesmo que não venham essas alterações, você vai estar cobrando por elas. E mesmo que o trabalho seja aprovado de primeiro, você vai estar cobrando pelas alterações que poderiam ter. Tá, mas quantas horas extras eu coloco aí? Isso é variável. Eu recomendo de 25 a 30, mas pode ser 10, pode ser 50, daí depende de pessoa para pessoa, estúdio para estúdio. Então, calculo 10 horas de produção, mais os 25, 30%, vamos botar 3 horas, 13 horas no total para realizar esse projeto. 3 vezes 92,77, isso vai dar aí mais ou menos uns R$ 1.206. Então esse é o valor base do projeto, que pode ter ainda alguns adicionais. Vamos começar pela parte polêmica. E eu não vou falar de mamilos não, eu vou falar de lucro. Tem muito designer que coloca o lucro logo após calcular a quantidade de horas. Que parte daquela lógica de olhar o cliente e falar: esse tem dinheiro, então eu vou botar um valor a mais. Aquele ali não. Para eu fechar aquele eu preciso reduzir. Tecnicamente falando, não está errado isso, mas eu acho um pouco perigoso. O lucro já deveria estar previsto na sua hora, dentro do que você almeja ganhar. Porque se você botar o seu lucro depois, gera algumas confusões. Como, por exemplo, você enviou um orçamento para um cliente que você quer ganhar ele, conquistar, e você colocou o seu lucro mínimo. E esse orçamento deu uns R$3.000. Daí o mesmo cliente volta 2 meses depois. Ele pede um trabalho bem parecido e o seu orçamento você vai botar um lucro médio que você utiliza. E vai dar uns R$4.500. Sinceramente, o cliente não vai entender tanta diferença de um orçamento para o outro. Porque essa variação não justifica dentro de inflação ou qualquer outro cálculo e também a demanda não mudou muito da outra. Vixe, esse carinha tá achando que eu achei meu dinheiro no lixo? Vai pensar o cliente. Exatamente para evitar esse tipo de confusão, eu acredito que o ideal é você alterar lá na sua hora o que você prevê ganhar todo mês e não calcular pela cara do cliente. Outro adicional que você não só pode, como deve colocar sobre o seu valor de orçamento é a taxa de urgência. O cliente surge do nada, sem aviso prévio e daquele jeitinho. Cara, me ajuda, eu preciso pra amanhã, não tem jeito, já tá mídia comprada, tá tudo pronto, eu preciso pra amanhã. Nessas ocasiões você vai ter que deixar algumas coisas pra trás pra atender aquele cliente, então nada mais justo que ele pagar um pouquinho mais. Nessa ocasião não tem um padrão fixo, mas eu vejo que o mais comum é de 30% a 50% sobre o valor. Sim, você vai ter que trabalhar fora do horário, então bandeira 2. Mas eu também converso com muitos designers que cometem um pequeno erro aí que pode afastar o cliente. A urgência só é urgente se a necessidade é do cliente e não porque a sua agenda está cheia. Se o cliente tem um projeto que tem o prazo razoável, só que a sua agenda está cheia, e se você pegar aquele projeto você vai ter que trabalhar à noite, final de semana, o problema é seu, não é o cliente que tem que pagar. Então você precisa ter bastante atenção nessa taxa,
Até porque, por exemplo, essa taxa é utilizada para afastar clientes também. Sabe aquele cliente que só incomoda, você não tá mais a fim de atender e fica meio chato você falar, eu não te atendo mais? A taxa de urgência serve para isso também. Você vai mandar o orçamento com uma taxa de urgência significativa para esse cliente. Se ele aprovar, você vai se incomodar, mas vai ganhar bem. Se ele não aceitar, ele vai pedir outro, até que ele vai desistir, que provavelmente o seu preço vai estar fora do orçamento dele. Essa é a forma mais elegante de se resolver com clientes problemáticos. Afinal de contas, você dá duas opções para ele. Ou ele paga muito bem pela incomodação que ele gera, ou ele vai procurar outro. Indiferente do que ele venha escolher, vai ser bom para você, não é verdade? Por fim, a gente tem um valor calculado e agora chegou a hora da gente formatar. Eu sei, você é designer, mas não faz sentido utilizar o Illustrator ou algum software para isso. A gente vai utilizar o Word ou o Google Docs ou qualquer editor de texto que é muito mais simples. Começamos pelo cabeçalho, que é interessante você ter o logo e o CNPJ, telefone, e-mail e os contatos principais aqui em cima. Sim, porque quem vai receber quer saber quem você é e como te encontrar. Pois a data que esse orçamento foi criado. Afinal de contas, todo orçamento vai ter uma validade. E é importantíssimo você colocar a validade para o cliente saber que se ele fez um orçamento aqui, daqui a um ano ele vem fazer o orçamento novamente, provavelmente os valores serão diferentes, porque muda muita coisa durante um ano. O título do projeto geralmente é o nome do cliente e o título. O título geralmente você vai dentro do que você conversou no briefing. O cliente falou que quer fazer uma campanha de aniversário da empresa, bota ali o nome do cliente, aniversário. E geralmente eu repito o título aqui, agência, se é direto ou se está através de alguma agência. Isso é importantíssimo para ficar bem claro se há comissionamento ou não. Essa parte de comissionamento eu expliquei lá na parte de formação de hora. Então, se você está com dúvida e não assistiu aquele vídeo, vai lá. Novamente o nome do cliente. E aqui que é um orçamento de vídeo eu coloquei duração, mas aqui você pode botar unidades ou qual é a condição, o que você está entregando. Como, por exemplo, o desenvolvimento de um logo e manual de marca. Isso para ficar bem claro desde o início o que você está desenvolvendo, antes mesmo da descrição. Logo depois vem os tópicos com a descrição do serviço. E quanto mais bem detalhada está a descrição, melhor para você. Então tudo aquilo que você tratou no briefing, que você entendeu, você descreve ali que agora é a vez do cliente ver o que você entendeu, o que você está oferecendo. Porque não é incomum não o cliente chegar e falar, mas eu estava esperando isso também. E daí você tem um documento para provar e falar, não, isso não estava no que a gente combinou e isso tem uma taxinha extra. Aqui nesse orçamento deixei bem claro que é uma edição e finalização de 30 segundos no formato Full HD em arquivo digital. Ou seja, se o cliente chegar e me cobrar que queria uma versão do vídeo também para Reels, não estava no orçamento. Dedica um pouquinho de tempo aí que vale a pena, hein? No final das contas você vai colocar o valor que você calculou e daí vem para a segunda parte. A parte de entrega e pagamento que talvez seja o mais importante. Você já prometeu alguma data para o seu cliente? É bem comum deixar ali a combinar que isso vai ser combinado no WhatsApp, no e-mail. Porém, quando você faz um orçamento que já tem a taxa de urgência, você já sabe quando precisa entregar. Então você vai colocar a data ali. Isso deixa o cliente mais seguro e mostra o seu comprometimento. Mas fica ligado porque você precisa cumprir. E claro, as condições de pagamento. Nas condições de pagamento, você vai colocar o máximo que você consegue fazer para o cliente. Se você consegue dividir em 3 vezes, você pode colocar uma mais 2, ou seja, o cliente vai dar a entrada e parcelar mais 2. Se você só recebe no Pix ou no boleto, ou como você recebe, você vai colocar ali o modo de pagamento para o cliente ver se ele está ciente que ele pode fazer até daquela forma. Lembrando que é bem comum que os clientes sigam a sua sugestão ali. Alguns vão querer adiantar direto, mas geralmente a boa parte, quando você parcela, eles vão querer adiantar com algum desconto. Daí cabe você calcular se vale a pena esse adiantamento, se vale a pena dar um pequeno desconto ali de 3, 5% para ele pagar à vista, ou se não dá para dar desconto e não tem nada de errado de falar, não, infelizmente eu não consigo, meu orçamento já está restrito. Isso acaba sendo muito particular. Já na parte de organização, eu gosto de trabalhar da seguinte forma. Meus orçamentos começam com a data formato americano, né? Ao contrário, ou seja, primeiro o ano, depois o mês, depois o dia. E por fim, o número de orçamentos que eu gerei naquele dia. 1, 2, 3, 4. Pode parecer meio confuso, mas se você começar a utilizar esse método, você vai ver que vai fazer total sentido. Afinal de contas, com a data ao reverso, os documentos ficam bem organizados. Se a gente utilizar o padrão brasileiro, vai organizar primeiro por dia, depois por mês e depois por ano. Se você organizar ao contrário, você vai ter todos os orçamentos daquele ano junto, logo depois estarão organizados por mês e depois por dia e por último na ordem que foram criados. E vamos combinar, depois dessa aí merece o like, se inscrever no canal, deixar o seu comentário. Apoia a gente pro canal crescer, rapá! E logo após o número, eu boto o nome do cliente e o título, exatamente esses aqui, ó. Essa minha identificação é para eu olhar e saber, esse é o orçamento. E é claro que o orçamento não é um documento para o cliente editar, então você vai salvar isso como um PDF. Essa opção sempre vai estar em arquivo. Aqui no Google Docs vai estar em baixar, ó.
PDF. Baixou, conectou, mandou para o cliente. E agora vem a última etapa. Aprovação! E nesse momento eu vou pegar algumas perguntas que eu recebi lá no meu Instagram, nesse decorrer de tempo, e vou transformar ele em vídeo. Possivelmente você tem alguma dúvida que eu não vou responder aqui, então deixa no comentário que eu respondo nos comentários também. Enviei o orçamento e o cliente não respondeu. Devo entrar em contato? Bom, aí depende de você. Algumas vezes a gente consegue reverter esse tipo de venda entrando em contato de um orçamento não respondido. Mas é bem provável que ele já tenha ou fechado com outra pessoa ou desistido do projeto que estava acima do orçamento dele. Principalmente se é um cliente que fecha muitas coisas com você e não fechou esse especificamente, provavelmente ele não vai fazer. O cliente não aprovou meu orçamento e fechou com outro fornecedor com valores muito mais altos. Devo rever meus valores? Calma lá, rapaz. Vamos pensar o seguinte. Tem mercado para todos. Você vai no mercado comprar uma bolacha, tem bolachas de R$1, como tem bolachas de 20, 30 reais. A pessoa que compra a bolacha de 30 reais, ela não vai comprar a bolacha de R$1. A pessoa que compra a bolacha de R$1 não vai comprar de 30 reais. Por isso que a gente tem vários valores. São nichos de mercado. E você tem que saber onde está o seu nicho. Se esse cliente fechou com um fornecedor com valor muito mais alto, provavelmente seu orçamento estava muito baixo porque ele estava esperando. Ele deve ter tido uns 3 orçamentos e possivelmente o seu estava muito abaixo do mercado. O fato é que isso não está errado, você tem o seu posicionamento e você não era exatamente o que o cliente precisava naquele momento. Do mesmo modo que eu tenho certeza que você já perdeu muito orçamento porque o seu valor era mais alto e o cliente talvez até tenha chegado e falou: cara, eu tenho esse orçamento aqui muito mais baixo que o seu. Daí você dá uma olhadinha no orçamento e fala: pode fazer que tá barato. O fato é que tem diversos fatores que definem uma venda. Uma delas é o preço. Então, indiferentemente se o seu preço está muito alto ou muito baixo, você só vai fechar o negócio se você estiver no target que o cliente quer pagar. Faço muitos orçamentos e não fecho quase nenhum. Qual o mistério? Não tem mistério nenhum. É assim que funciona mesmo. Que bom que está vindo orçamento. Se está vindo muito orçamento, uma hora você acerta. Você como profissional, você vai ter um posicionamento e vai estar atacando um target de mercado. E tem que ver se o seu preço, o seu produto e coisa está condizendo com o que o cliente daquele público está esperando. Então você vai ter um portfólio, uma base de valor e tudo mais. Agora tem que ver se você está vendendo no lugar certo, se está vendendo para o público certo. Por quê? A partir do momento que você acertar o seu perfil de cliente, o que precisa do seu perfil de trabalho, e tiver tudo muito coerente, daí vai começar a fechar orçamento. Se não está fechando, provavelmente ou seus orçamentos estão muito altos, ou até baixo, que a gente falou na resposta anterior, ou até mesmo, eu conto ou tu conta? Tu, né? Talvez o seu portfólio, a sua forma de venda não está coerente com o valor que você está cobrando. Eu quero encerrar esse vídeo com um aprendizado que eu tive com um concorrente, parceiro meu, mas antes não esquece de acionar o sininho, se inscrever no canal para você ter todas as informações aqui do canal e do mundo designer que eu compartilho com vocês. Mas em 2009 eu estava abrindo a minha primeira empresa, eu estava saindo do CLT, abrindo uma sociedade. E eu fui chamado por um produtor audiovisual, eu trabalhava com vídeo, o Godot, e ele sentou e falou: Cris, eu tenho um job assim, tal, que eu quero. Falei: Godot, desculpa, eu não vou te atender agora, já fiz vários trampos para você, não vou fazer esse aqui, porque mês que vem eu abro a minha produtora, eu vou ser teu concorrente. Ele foi muito simpático, sincero, e falou: cara, tu que sabe, não vejo problema de você me atender e não precisa ficar preocupado, cara. Cris, tem mercado para todos. E de fato, hoje eu vejo, tem mercado para todos. Basta você saber aonde você está posicionado e vai ter trabalho para todos. O mercado só cresce na parte de design, na parte de audiovisual. Tem alterações no mercado, eu vejo muita gente apavorada com inteligência artificial e tudo mais. Não precisa ter essa preocupação. O mercado vai mudar, você tem que estar preocupado e estar estagnado lá nos anos 2000, anos 90, anos 2010. Isso já passou, a gente está numa nova era, mas o mercado tem mercado para todos. Então, se você gostou do vídeo, novamente deixa o like e aqui ó, deixo 2 sugestões para você estar aprimorando ainda mais seus estudos. Valeu, chão!